211. Aspas. O Sefer Bereshit, fecha aspas, grandes iniciados. Nunca mais ninguém saberá na Terra o que foi o livro dos princípios, o tratado de ciência divina, escrito em 3 sentidos, literal, simbólico e iniciático ou interpretativo. Fizeram do Gênesis uma monstruosidade. Isso basta que seja dito para se compreender as palavras do autor de Os Grandes Iniciados. Aspas. Por certo que para o futuro condutor do povo de Deus, o Gênesis irradiava uma luz diferente e mais forte, abraçava mundos bem mais vastos do que o mundo infantil e a pequenina terra, que a tradução grega dos 70 ou a tradução latina de São Jerônimo nos mostram, fecha aspas, grandes iniciados. 212. Aspas. Uma lei única rege o mundo natural, o mundo humano e o mundo divino, fecha aspas, grandes iniciados. Moisés foi o profeta concatenador ou codificador do tempo, a fim de preparar ao Senhor planetário o ambiente propício. A concatenação ou codificação de Moisés foi de sentido védico hermético. O védico hermetismo ensinava assim que o ou Deus, também em leis regentes como única lei, começava desdobrando-se a seguir em infinitas leis ou leis menores. Queiram ou não aqueles mestres em Israel, que de mestria nada possuem, mas a realidade é que a ciência da unidade sempre regeu as escolas iniciáticas. Também é certo que ninguém a destronará, porque o Deus, nunca será escravo das mediocridades de quem quer que seja, embora cada medíocre deste mundo possa pintar como queira sua própria mediocridade. 213. Aspas. Israel gravita em torno de Moisés tão seguramente, tão fatalmente, como a terra gira em torno do sol, fecha aspas, grandes iniciados. Para ficarmos com o eterno, perfeito e imutável, diremos que todos, desde o Cristo planetário até o último cidadão terrícola e todas as potestades e humanidades do cosmo infinito, gravitam em torno da lei de Deus, da moral, do amor e da revelação, pontos de partida para atingir a plenitude em sabedoria e virtude. Um filho de Deus, um homem, por si só, não poderá jamais se impor às movimentações humanas. É imperioso que esse homem tenha em si as marcas do messianato, e o messianato representa as marcas de Deus, mais ou menos em matéria de sabedoria e de virtude, mais ou menos em quantidade, mas sempre aquela dosagem mínima necessária para que possa dar conta da mensagem que lhe pese nos ombros. Já se vê, portanto, que perante Deus o homem vale pelo essencial e não pelo formal. Convém, conseguintemente, ter um cérebro lúcido e um coração deveras amoroso, para estar bem na presença do Pai Divino, para estar e ficar bem. 214. Aspas. Porque o Senhor Deus não reside em templos feitos por mãos de homens. Fecha aspas. Bíblia. E muito menos a divina sabedoria é escrava de letras adulteráveis e deveras adulteradas. A palavra de Deus era o nome da revelação, da comunicação dos altos mensageiros que guiavam o povo. Aos tais mensageiros chamavam anjos, espíritos ou almas. Basta um pouco de honestidade mental para saber o que foram Gabriel, Moisés e Elias que intervieram no nascimento e na vida messiânica de Jesus, ou sobre o que afirmava Jesus, que teriam de ver os anjos subindo e descendo sobre a sua cabeça, e sobre o batismo de Espírito, não de Pedro, nem dos homens falhos em fé, porquanto a sua tarefa era generalizar a revelação, derramá-la sobre a carne toda, como dizem Joel e outros profetas. 215. Aspas.
Para a ciência antiga, o universo sem limites não era uma matéria morta, regida por leis mecânicas, mas um todo vivo, dotado de uma inteligência, de uma alma e de uma vontade. Fecha aspas, grandes iniciados. Cumpre saber que a teoria do divino monismo é antiquíssima, remonta ao vedismo iniciático. Certos autores modernos, indo buscar lá para trás os informes, nada mais têm feito que saturá-los de teorias e termos técnicos em profusão, e até em profusão de confusão, querendo passar por inovadores. Quem quiser saber disto pelas fontes primitivas, procure conhecer Krishna, Moisés, fora da Bíblia, e Pitágoras. 216. Aspas. Ao contrário da ciência moderna que não considera senão o exterior, a casca do universo, a ciência dos tempos antigos tinha por fim revelar o seu interior, descobrir o seu maquinismo oculto. Ela não tirava a inteligência da matéria, mas a matéria da inteligência. Fecha aspas, grandes iniciados. Por isso que se chamava ocultismo, ao cultivo das coisas do espírito, nunca sendo este cultivo de caráter idólatra ou mercenário. Tudo se resumia no sagrado ministério de conhecer o avesso do cosmo, e este avesso era Deus, e por Deus os filhos de Deus, as centelhas espirituais, que começando inconscientes deviam fazer a escalada biológica, o serviço interno de cristificação. Ao Espiritismo, súmula das revelações que é ou o instrumento revelador que de novo é entregue de maneira generalizada à humanidade, cumpre facilitar estes ensinamentos. Não sabemos de quem conheça ou tenha tido conhecimento dos bastidores da codificação de Kardec, mas sabemos nós, e muito bem, que atrás dela estiveram os mesmos grandes reveladores de todos os tempos, agindo sob a tutela do Divino Mestre. Sendo a codificação as primeiras letras da renovação da Terra, cumpre estar alerta para subir em linha reta, isto é, no seio do senso profético. Estas palavras definem a trilha certa: moral, amor e revelação, saber e virtude. Ademais, quem se desviar ou fizer desviar, pagará por tudo até o último ceitil e retornará à trilha certa, porque não será Deus a obedecer o homem, e sim o homem a obedecer a Deus. 217. Aspas. A ordem descendente das encarnações é simultânea com a ordem ascendente das vidas, e só por ela se faz compreender. A involução produz a evolução e explica-a. Fecha aspas, grandes iniciados. Isto é mergulhar a mônada espiritual na matéria, sujeitar-se à lei das reencarnações, usar a matéria como instrumento de ascensão, depois de se tornar consciente de si e do sagrado princípio criador. 14 nota. Leia-se sagrado princípio emanador. Fim de nota. Começa a mônada ou alma a reencarnar com plenitude de propósitos, o que antes não poderia fazê-lo. Primeiro pertence ao chamado espírito bloco, quando é vida em movimento e nada sabe de si, agindo em multidões, habitando nebulosas e planos fluídicos densos, em mundos embrionários em evolução. É e não sabe o que é, nem sonhar poderia, porque nenhum recurso íntimo está desperto para lhe assegurar esse direito. Vem atravessando escalas de que a ciência humana está longe de conceber, trilhando a estrada evolutiva no seio da terra, da água, das florestas e do ar, sempre caminhando para a separação, para a individuação. Nessa mesologia é que evolui, forçando sem querer, movida por forças intrínsecas e inteligências vigilantes, e aos poucos, nos milhões de anos, penetra os primeiros seres filamentosos e as larvas, subindo lentamente nas espécies, invadindo as famílias de répteis em geral.
dos anfíbios vem surtindo lentamente para habitar corpos rudes, perambulando as matas e os campos, lutando pela subsistência, pelo sexo e pela cria, e atinge, muito lentamente, as espécies superiores do reino animal, marcando passo a passo, vinco a vinco, as diferenças no corpo astral, no perispírito. Ao atingir a espécie hominal, depois de viver longas jornadas como elemental ou habitador do plano etérico, dos duplos etéricos do mundo sólido, muito lentamente sobe, vencendo cada vez mais um homem civilizado. O termo civilizado, aqui, pertence ainda aos violentos, negadores de Deus ou idólatras, tanto podendo ser os trucidadores de profetas ou crucificadores de Cristos, como aqueles que dele se aproveitam e falam para corromper a verdade a bem de seus interesses imediatos. A civilização, neles, é apenas de fachada. Entretanto, cair e levantar é de lei comum, e a mônada aproveita mais dos embates agora porque as ações forçam as reações, obrigando a mente a funcionar, exigindo concentrações do intelecto e impondo a obrigação de discernir e de classificar. Na multimilenária jornada, um tremendo movimento se operou no corpo astral ou perispirital pela evolução da mônada em geral e do cérebro em particular. Tudo, pode-se dizer, deu-se em função da marcha para o homem, a fim de que do homem venha surtindo lentamente o Cristo interno manifesto. Cada centelha, lá para os confins da origem, já era um Cristo em fazimento. Cada homem dito civilizado, por mais errado que o seja, está milhões de anos mais perto da sagrada finalidade, do grau crístico. 218. Aspas. Todas as grandes iniciações da Índia, do Egito, da Judéia e da Grécia, as de Krishna, de Hermes e de Moisés, de Orfeu, conheceram sob formas diversas esta ordem dos princípios, das potências, das almas, das gerações que descendem da causa primária, do Pai inefável. Fecha aspas, grandes iniciados. Nada criado por milagre, tudo emanado da essência divina, tudo sujeito à lei da evolução normal e necessária. Como Deus não falha em seus desígnios, todas as almas atingirão a sagrada finalidade, o grau crístico. 219. Aspas. O que nasceu primeiro foi a luz, fecha aspas, grandes iniciados. Muito bem pensado, sem dúvida, pois é na luz divina, no segundo estado de Deus, que tudo começa a existir. Parte da luz divina se vai adensando, convertendo em matéria, e as mônadas vão mergulhando nela para a seguir movimentar mais e descrever na sua história as marcas da evolução. A volta da centelha, ou mônada em estado de gloriosa expansão, corresponde ao corpo astral ou perispírito elevado ao grau de luz divina. Mas agora, estando esta luz divina, por assim dizer, psiquizada, é o corpo astral dos Cristos. 220. Aspas. Eu sou aquele que sou, fecha aspas, grandes iniciados. E tendo o emanador assim falado através de seu mensageiro, disse para sempre ou eternamente que seus filhos são de sua essência ou semelhança, por evolução vindo a ser luz inteligente, glória e poder, sem necessidade de saber explicar a origem de Deus e a sua essência. Porque a parte de Deus é eterna, perfeita e imutável, enquanto que a parte de cada filho, à custa de suas atividades, é que será levada a termo. Em lugar de discutir a origem, digamos assim, muito mais rende saber usar o processo evolutivo para mais depressa atingir a sagrada finalidade. Infelizmente, porém,
muitos mais vivem querendo ensinar a Deus do que aprender com Deus. As religiões, então, fabricam pílulas e engarrafam coisas ridículas, querendo que tais chicanismos valham por Deus. E o pior de tudo é que, havendo quem fabrique tais erros e monstruosidades, não faltam os que os comprem. É por isso que a Terra ainda é um mundo onde o Cristo externo, ou divino molde, permanece na cruz. Quem vive a crucificar o Cristo externo, como poderá desabrochar o Cristo interno? Entretanto, o Cristo externo é a lei de Deus apresentada viva, sendo que 5 palavras o revelam perfeitamente: moral, amor, revelação, saber e virtude. Estas palavras definem o que é acima de mundos, formas e transições. Elas ensinam a usar tudo quanto é menos do que o Espírito, para que nenhum filho de Deus faça traição aos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, somente ele, contém a chave da verdade, porque ninguém virá a amar a Deus em espírito e verdade, a menos que tenha feito toda a escalada evolutiva ou biológica, a menos que se tenha elevado à condição de espírito e verdade. Eis a razão, para quem possa entender, de ser o Cristo, o molde, a mensagem integral, a revelação total, eterna, perfeita e imutável. Com o envolvimento íntimo, com a subida de cada um aos altos planos da vida, o Cristo irá sendo conhecido. Somente ao que for em si mesmo realizando o Cristo interno, será dado de fato conhecer o divino modelo externo. Muitos raros serão aqueles que, ainda encarnados, poderão sintonizar com o Cristo ou modelo integral. A carne é a barreira tremenda, limitando a criatura de modo terrível. Entretanto, assim o é por força da soberana vontade, para que cada um tenha na encarnação o seu caminho purificador. Cumpre saber usar a matéria em geral, porém muito mais aquela que é ligada, que é o corpo carnal. Sintonizar com a essência divina, por atingir o grau crístico, somente conhecendo e aplicando as leis regentes do universo. As religiões clericais fabricam ignorantes e errados, porque pretendem substituir o processo divino pelas suas manobras simiescas e idólatras. Outros há que, viciando-se no contemplativismo ou nos discursozinhos falazes, acreditam com isso estar obtendo a graça da salvação. A graça trazida por Jesus não foi a salvação de favor. Leiam nos Atos, capítulo 2, que a graça trazida por ele foi o batismo de revelação, foi tornar generalizada a comunicabilidade dos Espíritos instrutores.